Muito bem, vamos continuar as nossas atividades do dia. Nós vamos trabalhar agora com o seu livro de gramática e nós vamos estudar o conteúdo número do substantivo. Esse conteúdo você já estudou comigo lá no seu livro de português. E agora nós vamos revisar no livro de gramática. Então, pode abrir aí na página 64, você vai fazer a leitura do conteúdo, tá? A 65, você vai responder. A 64, você vai relembrar. Então, primeiro nós vamos começar fazendo a leitura do texto. Vamos ler comigo? 1 é bom, 2 é melhor. Muitas vezes, 1 é bom, mas é sempre melhor 2. Se você escreve uma carta e outro responde depois. Se você tem uma bola, já pode brincar sozinho, mas para jogar futebol é preciso um amiguinho. Você pode balançar sozinho, sem mais ninguém, mas se um amigo empurrar, é mais gostoso também. Você pode brincar só, mas ouça bem o que eu digo. É tudo mais divertido quando se tem um amigo. Então, aqui nesse texto, você está tendo uma ideia de plural e singular. Brincar sozinho, brincar com um amigo. Sozinho, apenas uma pessoa, né? Brincar com um amigo, mais de dois. De 2 a mais amiguinhos que você pode ter. Então, aqui, meninos, você tem a ideia de singular, que indica apenas uma coisa, um elemento, um ser. E do plural, que indica mais de uma coisa, mais de um ser. O plural da palavra carta é formada pelo acréscimo do S, as suas terminações no singular. Então, na maioria dos substantivos, a gente acrescenta apenas o S, como por exemplo ali, carta, cartas. E às vezes a gente precisa tirar, não é? Alguns elementos. Por exemplo, aqui nós temos o singular de ao, el, ol, u, que são palavras terminadas, não é? Animal, animais, farol, faróis. Viu que a palavra perde o L e acrescenta para isso, perde o A, na verdade, né? Perde o A e o L, coloca ais, animais, farol. Ó, a gente vai tirar esse L, vai ficar faróis, pincel, perde o S, fica pincéis, azul, azuis, viu só? Então, em algumas palavras, acrescenta só o S e em outras, a gente vai acrescentar o ais, o és, o os ou os, como nessas palavras que nós temos aqui. Vamos ver o singular das palavras ão e ães. Ó, limão, no plural, limões. Desculpa, a tia trocou, né? Limão, limões. Irmão, irmãos. Mão, mãos. Tranquilo? Agora, quando a gente tem o M, quando a gente vai transformar o plural de palavras que tem M no final, quando a gente passa para o plural, esse M vai virar um N. Por que, tia? Porque a letra M de Maria nós só escrevemos antes da letra B e da letra P. Então, quando nós vamos passar a palavra jardim para o plural, em vez de escrever um M de Maria, nós vamos trocar pela letra N. Então, a gente vai acrescentar um N, S. Então, jardim, jardins. Viu? Presta atenção na escrita. Álbum, álbuns. Armazém, armazéns. Então, perde o M de Maria e acrescenta o NS. Agora, o singular das palavras terminadas em RZ e S. Vamos ver como vai ficar no plural? Azul, azuis. Recebe o es no final, tá? Vai repetir o RSZ e vai acrescentar o es no final. Flor, flores. País, países. Certo? Essa tabela é importante, que você estude ela, que você veja esses plurais e esse singular, para que você possa conseguir responder a sua atividade de hoje. Por exemplo, na primeira questão, você vai observar as palavras que estão aí em destaque, você vai passar para o plural. Como a gente faz para transformar as palavras terminadas em
il no final, IL. Por exemplo, funil, funis. A palavra terminou em L. Lembra que lá na sua tabela, quando a palavra termina em L, a gente troca esse L por um S. Então, aqui vai ficar ais, es, os ou us. Nesse caso aqui, funil, funis. Anil, a, barril, barris. Gentil, gen. Muito bem. Então, olha lá. Palavras terminadas em IL ou L, né? Pode olhar lá na tabelinha aqui onde tem o L. Como é que nós vamos fazer? Acrescenta-se o is no final. Palavras terminadas em R, S, Z. Olha só como vai ficar. Palavras terminadas em R, S, Z. A gente repete o R, S, Z e acrescenta o es no final. Então, mês, meses, colar, colares, luz, país. Muito bem. Aí você acrescenta, tá? Agora, na segunda questão, você vai substituir a figura por palavras e copiar a frase. Aí você tem que lembrar, se você tem duas figuras, então ali já é um plural, tá bom? Então, Júlio comprou os... Como é que eu escrevo peão no plural? Dentro da caixa. Aí você vai colocar, você vai escrever a frase completa. Júlio colocou os peões dentro da caixa. Agora, nuvem, como fica no plural? Flor e anel. Aí você vai colocar, repetir a frase e colocar o nome das figuras no plural. Terceira questão, complete as frases usando singular ou plural. Aí o que vai determinar é o entendimento da frase. Por exemplo, meu tio leu o todo dia. Meu tio leu o jornal ou meu tio lê os jornais? Lembra do artigo, que o artigo ele precisa combinar se está no plural, se está no singular. Então, vai ser os, as, aí na frente, tá? Então, observe, essa frase está no plural ou está no singular? Meu tio lê o jornal todo dia ou meu tio lê os jornais todo dia? Letra B. Rita fez vários pastel de queijo ou vários pastéis de queijo? Letra C. Pedro foi à padaria e comprou 5 pão ou Pedro foi na padaria e comprou 5 pães? Ouça, entenda se a frase está no plural ou no singular. Minha família viajou de trem ou minha família viajou de trens? Muito bem. Tenha atenção na hora de responder, tá? Essa é a sua atividade de hoje. Você vai fazer o quê? Vai responder a 65, vai estudar essa tabelinha de plural e singular, vai observar, terminou em al, el, ou, u, é assim que vai ficar o plural. Terminou em ans, nós vamos terminar o plural dessa forma. M, a gente troca a letra M por NS. Terminou em RSZ, nós vamos repetir o RSZ das palavras e vamos acrescentar o es no final. Vamos estudar essa tabela e responder as nossas atividades? Muito bem, então responda. A sua próxima videoaula de hoje é do livro de Cidadania Moral e Ética. Então, até lá, meninos. Bons estudos. Tchau!